Bom, vamos agora explorar aqui esta API, uma API com anedotas. Temos aqui alguns endpoints, temos aqui o endpoint que dá os tipos de anedota, tem anedotas gerais, de programação, sobre pais. E temos aqui, por exemplo, aqui uma série de anedotas, ou seja, uma lista de objetos anedota que tem um tipo, um setup, e depois, ou seja, a pergunta e depois a resposta, ok? Então, para fazermos e utilizarmos esta API para introduzir uma página aqui de anedotas, o objetivo é criar aqui uma página de anedotas em que listamos anedotas. Para fazer isso, vamos então criar uma nova página, não é? Ou seja, para uma rota, temos que criar uma nova rota que tem uma página associada. Ou seja, na nossa app, vamos criar uma nova rota que se chama Jokes, e dentro de Jokes vamos criar a página que está associada a essa rota. Page TX, ok? E nesta page vamos então criar uma página, ou seja, export default function, e vamos chamar jokes page, ok? Na nossa jokes page nós vamos querer então aqui devolver aqui jokes, anedotas, não é? Então aqui no fundo vamos fazer aqui um return e o que vamos retornar são anedotas, não é? Por isso vou pôr já aqui um exemplo, assim só um título a dizer jokes. Em H2, por aqui jokes. Ok? Então, quer dizer que então, eu criei aqui um endpoint, uma nova rota. Se eu puser aqui /jokes, temos então a nossa página com as jokes. Ok? Podemos também aqui atualizar o nosso layout e integrar aqui então no nosso conjunto de links. Vamos adicionar aqui mais um link que será para jokes, ou seja, vou copiar este elemento aqui e vou pôr aqui jokes. E jokes, e tem aqui jokes. Ok? Bom, então, vamos então agora entender como é que, vamos olhar outra vez, e cá está aqui a página de jokes. Então, nós queremos então listar aqui todas as nossas anedotas, ok? Então, queremos ir buscar estas anedotas que têm aqui um determinado formato. Tem um type, um setup, punchline e um id. Okay? Então a primeira coisa que temos de definir é uma interface, que no fundo é definir como é que são estruturados os nossos dados que estamos a usar. Okay? Então para fazer isso vou definir aqui o interface e vou chamar joke. Okay? Este interface joke, e vou dizer exatamente como é que os meus dados são recebidos. Okay? Então relembrando, tínhamos aqui um type, então vou pôr aqui um type, não é? Isto é só para relembrar. Aqui um exemplo de uma joke. Então aqui vou ter então que definir uma interface, um type, não é? Um type que vai ser do tipo string. Vou ter um setup também é uma string. Punchline, que é no fundo a resposta, não é? Em inglês. E depois temos aqui um ID, que é um number. Ok? Bom, então com este tipo de interface, nós então agora conseguimos ir definir aqui as nossas anedotas. Ok? Esta interface, na verdade, pode ser definido numa pasta e num fecheiro à parte. Ou seja, eu posso pegar nesta interface e declará-lo aqui, onde temos aqui os nossos fecheiros todos. Criamos uma pasta models e dentro dessa pasta models criamos um fecheiro interfaces. E assim é algo que pode ser usado por toda a gente, ok? E vou dizer como eu quero importar, por isso tenho que pôr export, ok? Eu vou exportar este interface que se chama joke, ok? E então na minha página aqui, em vez de definir aqui o interface, posso simplesmente dizer import, vou importar o joke e o joke vai ser importado, temos só de dizer de onde é que vamos importar. Ou seja, vou importar from o arroba models models interfaces, ok? Pronto, então agora posso usar, é uma forma equivalente, ok? Tenho aqui então o joke. O passo seguinte será então agora irmos buscar os dados à nossa API, ou seja, ao nosso endpoint. Ou seja, eu tenho aqui um endpoint, que temos aqui um URL, e vou usar este URL como ponto de partida, ou seja, vou declarar aqui o URL
vou declarar aqui, até pode declarar cá fora, const URL, e este URL é este aqui. Ok? Pode ser fora, dentro, como quisermos. Mas vamos definir dentro, assim fica mais aqui enquadrado. Ok? E vamos fazer então o tal fetch de dados, ou seja, agora vou buscar os dados, não é? Obter dados. Obter, que é fetch de dados. Okay? Para fazer o fetch de dados, no React nós temos aqui um hook muito interessante que é o useSWR. O useSWR é uma função que, bom, ele aqui não tem, vou ter que importar este useSWR, e para importar vou ter que escrever aqui ou seja, na minha consola, vou ter que abrir aqui a minha consola e vou ter que instalar aqui o useSWR, ok? Ou seja, vou ter que fazer aqui npm install useSWR e depois quero instalar também todas as dependências peer-deps, ou seja, as dependências que estão associadas ao SWR, ok? Então agora, uma vez que tenho instalado o SWR, posso então agora sim importar, e para isso fazemos aqui um import diretamente. Posso escrever aqui diretamente import useSWR from e agora SWR, ok? Então, eu já fico então aqui com o SWR instalado. O useSWR recebe um URL e um fetcher. No fundo, o fetcher é uma função que vai tratar do nosso pedido, ok? Então, este fetcher é tipicamente uma função que nós definimos aqui como uma função auxiliar. Função auxiliar. E vamos ter definido aqui esta função. Vamos ter um fetcher, vai ser uma função assíncrona, por isso temos que dizer que é async. E, no fundo, ela vai receber um URL, que é uma string, ok? É o tipo string. E esta função, o que é que ela vai fazer? Bom, então recebe um URL e, bom, a primeira coisa vai fazer um pedido de HTTP, não é? Tu vai fazer um fetch, mas como é um assíncrono, vai ser um await fetch do URL, ok? E este pedido vai ser recebido ou seja, vai ser recebido uma resposta, não é? Que é a response, ok? Esta resposta é a resposta HTTP. E para esta resposta, nós depois o que vamos fazer é vamos retornar a resposta convertida de JSON para um objeto JavaScript. Ou seja, a resposta é em JSON e estou a dizer, olha, a resposta em JSON, por favor, converte-a em JavaScript, ou seja, num objeto JavaScript. Então isto vai me permitir então obter aqui os nossos dados. É boa prática, caso a resposta não estiver ok, not ok, if response not ok, não é? Se não estiver ok, eu normalmente vamos atirar um novo erro, throw, e o erro é um objeto do tipo error com uma mensagem associada, ok? E normalmente nós pomos logo o nome pomos o tipo de erro que tivemos e para isso vamos usar então aqui o error, ou seja, a resposta vai ter um status associado, não é? Ou seja, a resposta HTTP, uma resposta HTTP tem um status que diz que poderá ser 200 se estiver ok, mas neste caso vai ser um 400, ok? Se for um 400 ele vai entrar porque vai dar um not ok e então vai dizer o status e vai dar o tipo de erro. Vou por aqui res status text, ou seja, ele vai dizer o número, o código do status e o seu texto associado, ok? E o useSWR, o que é que ele faz? Bom, ele vai retornar um objeto, não é? Tipicamente este useSWR, como nós estávamos a ver, vai receber o que está neste endpoint, não é?
E neste endpoint nós temos objetos, é uma lista de jokes, não é? Então vamos declarar aqui que é uma lista de jokes. E declaramos usando esta sintaxe. Joke e depois aqui uma lista. Okay? Isto quer dizer que useSWR recebe uma lista de jokes. Ok? Block scope. E agora aqui o que vamos fazer, então, vamos receber aqui um objeto. Okay? E o objeto que nós recebemos é uma constante, vai ser os dados, vai ser um error e o isLoading. Ok? Bom, isto é a magia deste hook useSWR. Ou seja, o useSWR vai-me tornar dados, mas se houver um erro, vai indicá-lo, e se tiver ainda a carregar, também vai indicar nesta variável booleana. Ok? Então, quando eu faço aqui a renderização, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se há um erro. Se houver um erro, vou dizer, olha, há um erro. E neste caso aqui podemos simplesmente pôr aqui o error. Ok? O error, e error message vai-me dar esta informação que está aqui. Ok? Que está aqui. Ou seja, tem que ver se há um erro ou se ele ainda está a carregar. Okay? Ou seja, se tiver if is loading, vai retornar uma mensagem a dizer, olha, ainda está a carregar, espera aí. Okay? Vai dizer assim, olha, ainda estou a carregar. A descarregar dados, ok? Bom, e se correr tudo bem, também ainda falta garantir de facto, temos aqui anedotas, mas pronto, podemos já aqui apresentar as anedotas, se eu posso fazer isto de uma forma muito direta, convertendo esta lista de jokes, é uma lista, eu posso convertê-la numa string com o JSON Stringify. Ou seja, o JSON Stringify recebe um objeto JavaScript e converte-o numa string. Okay? Então, teoricamente, se eu fizer esta conversão, ele vai me introduzir aqui. Bom, a primeira coisa que nós também temos que introduzir aqui também é dizer que nós temos ainda que dizer o seguinte. Tudo o que tem a ver com use são os hooks. Os hooks funcionam no cliente, por isso eu tenho que pôr aqui use client. Ou seja, todos os hooks funcionam no cliente apenas. E isso é um requisito que nós temos que sempre ter atenção, de nunca nos esquecermos. E pronto, estão a ver, temos aqui a lista de anedotas, aqui assim um bocadinho à bruta, não é? Podemos agora, em vez de apresentar a lista toda de anedotas, posso simplesmente criar uma variável em que para cada data vou fazer um map, ou seja, para cada data vou dizer assim, olha, para cada joke, eu quero que tu apresentes... Bom, temos que ver quais são os campos que nós temos associados ao joke, não é? Vamos pôr aqui um parágrafo, vamos dizer que quero um parágrafo, quero que cliques um parágrafo, e dentro desse parágrafo quero que ponhas, e agora vamos pôr aqui o joke. Vamos dizer assim, joke, punchline. Estão a ver? Joke, punchline. Estou a dizer assim, quero o campo que é a pergunta, ok? Então, neste caso aqui, ele vai pôr... não é a punchline. Não é a punchline, é a pergunta mesmo em si, não é? O punchline é a resposta. É o setup. Estou a ver, ele aqui está-me a mostrar o interface, ou seja, o joke é um objeto do tipo joke, não é? Que tem estes 4 atributos, não é? Eu posso aqui pôr o setup. Então ponho aqui, if you boil a clown, podemos pôr podemos pôr aqui esta frase e podemos pôr aqui, por exemplo, 3 pontinhos e podemos pôr aqui o punchline. Estão a ver? Bom, ele aqui não está a gostar destes 3 pontinhos porque eu estou a pôr 2 elementos. Estão a ver? Eu estou a pôr 2 elementos e ele só está a retornar. Ou seja, quando eu ponho esta setinha, ele só aceita um elemento. HTML, neste caso o JSX. Se eu quero pôr 2, tenho que pôr aqui uns parênteses à volta disto e então dar aqui uma quebra de linha. Ok? E agora assim já consigo.
Bom, ele está a dizer que data is possibly undefined. E é verdade. Eu estou a fazer um mapeamento e estes dados podem, na verdade, não existir. Então, uma proteção será dizer se não houver dados. If no data, return, não há anedotas. Ok? Não existem anedotas. E aqui também, bom, temos que aqui retornar aqui um conjunto de elementos. Tem que ser um elemento de JSX, ou seja, temos que pôr sempre dois. Se tivermos dois ou mais elementos, temos que os pôr sempre dentro de um elemento, ou seja, um nó. Ou seja, ele retorna sempre nós React. Ok? É isto que nós chamamos um nó React. Não é um nó HTML, é um nó React porque tem aqui JSX. E então agora, why did the cookie door? Because it was feeling crumbly, não é? Podemos pôr aqui em bold, por exemplo, class name, vou pôr aqui font bold. Ok? E podemos pôr isto dentro de uma caixinha de cada cor, ou seja, vamos pôr a pergunta, ou seja, em vez de pôr aqui isto, vamos pôr aqui divs, e este div vamos pôr aqui uma estilização também com class name. Vamos dizer que tem, sei lá, um padding de 2, um espaçamento de margem 2, margin 2, e vou pôr aqui um background de yellow 500, ok? E vou pôr rounded XL, 2XL, ok? Vou ver? Vou pôr aqui um bocadinho mais padding para ele ficar com mais espaçamento, ou seja, o padding no padding vertical está bom, mas horizontal quer um bocadinho mais de espaçamento deste lado esquerdo. Então o padding X, vou pôr um padding Y de 2, ou seja, o Y é vertical, padding X que é horizontal, vou pôr de 4. Ok? Está melhor assim. Ok? Então pronto, temos aqui um conjunto de anedotas que estão aqui disponíveis. E de facto podemos aqui brincar com isto e temos aqui já uma série de material.